quero, em primeiro lugar, me solidarizar com a senadora Elisiane Gama. Elisiane foi muito atacada também quando relatora da CPMI do golpe do 8 de janeiro. Foi uma excelente relatora e o relatório dela ajudou a Procuradoria-Geral da República, posteriormente ao STF, no julgamento e condenação de Jair Bolsonaro e vários outros réus. Talvez por isso não se tenha o respeito que se devia ter a ela, exatamente porque ela teve uma função, viu, senadora, excelente como relatora, e o relatório seu, que nós aprovamos, ajudou muito na prisão do Bolsonaro, que virá logo em seguida. Eu quero dizer ao senhor Nelson Williams, que disse que não conhece o Careca, como é que pouco foi o funcionamento desta questão e de toda essa operação. O senador Elisiane Gama começou a mostrar. O senador, o Careca do INSS, ele era um operador. Ele pegava aposentados lá no INSS, tinha canais lá dentro, e esses aposentados eram colocados para entidades picaretas. Uma dessas entidades foi a Ambec. A Ambec era do senhor Camisotti, que o senhor disse que é amigo dele, senhor Nelson Williams. E o seu amigo Camisotti, dono da Ambec, conseguiu uma CT em 2022, um contrato técnico, para que a Ambec, que tinha 3 filiados, pudesse fazer esse trabalho. E ela se encheu de filiados. Esses filiados eram aposentados que o Careca levou para lá com funções e com questões erradas que ele fazia dentro do INSS. Ele comprava as pessoas e levava. E o Camisotti, que era dono da Ambec, se encheu de dinheiro com isso, seu amigo. E esse amigo aí fez isso em 2022, que ele conseguiu isso, com o Oliveira, que já veio aqui, que depois virou ministro. E ele autorizou isso aí. Então, isso que a ministra mostrou. E esse escritório do senhor, ele é denunciado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Porque tanto dinheiro que o Camisotti tinha, seu amigo, que ele foi para o seu escritório e a denúncia que se tem é que o senhor estava lá fazendo lavagem de dinheiro. É essa denúncia que foi feita. Pois bem, eu então entro em por que as coisas não estão andando aqui também. Eu sei que as relações políticas do senhor são grandes. Aqui dentro da CPI, por exemplo, tem um senador e uma deputada que até retiraram o requerimento que convocavam o senhor. Talvez porque tenha tido até pedido do governador, que o senhor entregou para ele também um Fusca, né, de colecionador, o governador Ibanez, que recebeu do senhor, segundo denúncia, um Fusca, a Polícia Federal vai apurar isso, de colecionador. O Ibanez tem ligações aqui. Então, senador e deputada retiraram daqui os requerimentos de convocação do senhor. O relator disse que ficou satisfeito com as suas não respostas. Eu não entendi porque ele ficou satisfeito. Eu estou completamente insatisfeito. Acho que o senhor não resolveu absolutamente nada. O relator pediu preventiva de 20 pessoas que a Polícia Federal não tinha pedido. A Polícia Federal pediu prisão preventiva e o relator não coloca em discussão o requerimento que eu fiz de pedir novamente ao ministro que faça prisão preventiva. Então isso é realmente um tratamento que o senhor tem muito especial aqui. Mas eu sei que o senhor também assinou o manifesto pró-Bolsonaro, tinha um boné do Trump, emprestou sua mansão para a filiação do Tarcísio de Freitas, que foi governador lá de São Paulo, se filiou naquele dia, o senhor fez um grande jantar com ele. Então são muitas as relações políticas que o senhor tem, talvez o tratamento que o senhor tenha tido aqui seja tão respeitoso, embora eu concorde com o Pimenta e trato o senhor com respeito, colocando fatos. Mas eu queria que colocasse aí um pouco do funcionamento disso, vou pedir que coloque a primeira tela. Olha ali como é que começou a fraude no INSS. Mal caiu o dinheiro da aposentadoria, o telefone já começava a tocar, a coitada da aposentada recebia o telefonema. Vamos para outra. Os dados delas iam parar na mão de empresa de fachada, gente sem escrúpulo que inventava ofertas falsas para o aposentado. Vamos lá. No dia seguinte, usavam áudio de ligação para dizer que autorizou desconto do seu benefício. É o caso da Ambec. Sabe quem abriu a porta para essa farra? Aí entra aí. O governo de Jair Bolsonaro. Foi no governo dele que os dados de milhões de aposentados ficaram vulneráveis. E o Bolsonaro permitiu que esses dados de todos os aposentados fossem usados por fraudadores. E ele sabia disso, que tem senador que já tinha até contado com ele. Vamos para o próximo. Por que isso aconteceu? É importante dizer. Olha a votação
de um dispositivo tão importante do deputado Rodrigo Coelho. Ele apresentou nesta emenda, na medida provisória 871, que às vezes aqui é citada como uma grande coisa, esse deputado apresentou uma emenda que proibia a transmissão de dados de beneficiário do INSS para terceiros, a fins de marketing, não fazer captação da clientela. Vedava instituições conveniadas ao INSS o marketing ativo. Essa emenda era essencial. Mas olha só, quem é que não quis aprovar essa emenda? Está ali a lista de deputados que votaram sim. Ó. Tem aqui vários deputados, Carol de Tone, Carlos Jordi, Carolina de Tone, Coronel Crisóstomo, e aí vai. Olha depois a outra página, olha como é que o PT votou. Todo favorável a esta emenda, para não dizer que as coisas não são claras aqui. Aí o que acontece posteriormente? Vai na outra cena, vem na outra página, por favor. Aí vem o veto do Bolsonaro a essa emenda, que vai propiciar, então, as empresas a fazer essa farra que fizeram de não ter telemarketing, etc., e poder usar o marketing para colocar lá dentro da Ambec esses milhares e milhares, centenas de milhares. Sabe quem vetou? Bolsonaro. A pedido de quem? Ministro da Economia, Paulo Guedes. Está lá em cima. Volta lá a página para a gente ver a assinatura, a outra página, por favor. A seguinte. Olha lá a assinatura do Jair Bolsonaro colocando um veto numa desculpa das mais ordinárias. Um veto ordinário, quando diz não prestar para nada. Foi o veto do Bolsonaro. Isso permitiu que, através disso, fossem essas empresas completamente recheadas de aposentados que tinham depois um desconto, como eu mostrei lá no início, de R$30, R$40, que foi enchendo o bolso do senhor Camizotti. E o senhor Camizotti ia no seu escritório. O senhor não sabia que o Camizotti fazia e utilizava esse recurso? É a pergunta que eu faço, é a única. Excelentíssimo deputado, muito obrigado pela pergunta. Houve um questionamento aqui a respeito de eu assinar um termo de que tudo que eu disser aqui seja verdade, ok? Cadê o termo? Pega o termo lá, deixa eu ver o termo. Qual é o termo? O termo é oral, excelência. Ah, é? O senhor quer que eu leia para o senhor aqui? Não, se o termo é oral eu faço aqui. O senhor gostaria de fazer o termo, de falar a verdade aqui? Eu falo, tudo que eu disse e vou dizer aqui é verdade. Eu já disse desde o início, a mesma indignação que os nobres membros desta comissão têm com a apuração, com o rigor da apuração, descobrir os responsáveis e trazê-los à justiça, eu também tenho. Então eu assumo, deputado, eu assumo perante esta casa o compromisso de tudo que eu disse e disser será verdade. É que às vezes fica meio mal entendido e é bom a gente ser claro. E como eu disse às vezes, no começo, quando eu cheguei aqui, deputado, deputado, eu fiquei nervoso. Eu acho que assim, nós advogados, nós estamos preparados, muitas vezes, para, diante dos nossos clientes, seja em qual circunstância for, exercer, mas quando inverte somos nós, é complexo. Então eu assumo, e o que eu tenho a dizer em relação a isso, deputado, coração aberto, eu não tenho nada a ver com o objeto da investigação desta CPMI, com as fraudes do INSS, e isso, ao final, ficará cabalmente demonstrado. Obrigado. Cabalmente. Deixa eu apenas concluir. Obrigado. O senhor respondeu a mesma coisa e não me respondeu se sabia ou não, que o Camizotti sabia de tudo, etc. Me passa o último slide. Eu não vou perguntar, porque o senhor vai dizer a mesma coisa, mas a última foto que tem aí, eles vão mostrar, é apenas para saber se esse Fusca mesmo era de colecionador. Não é esse, não. Esse Fusca era de colecionador, que o doutor Ibanez, governador, está com ele lá, se foi o senhor que passou. Mas eu quero só terminar dizendo o seguinte: por que foi possível chegar agora a essa quadrilha? Por que foi possível chegar a isso agora? Porque o presidente Lula mandou investigar
Para encerrar, cortou tudo que estava dessas empresas. E agora está devolvendo dinheiro aos aposentados. Fica claro como é que funcionou a quadrilha no momento que nós estamos hoje. Presidente. Muito obrigado, presidente. É pela